Uma guerra em casa para sair. Para pagar a luz, para pagar água. Nós estamos vendo guerra todos os Eu dias. saúdo da igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos falar hoje de um assunto que inclusive tem base bíblica, da possibilidade da terceira grande guerra mundial, né? Nós vamos começar aqui no livro de Tiago, capítulo 4. Depois nós vamos para Apocalipse, capítulo 16. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler só do 1 até o 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Somente até o 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Verdade. O livro de Tiago, eu já falei aqui em outro estudo que eu dei aqui no passado, nesse mesmo lugar. O livro de Tiago é um dos 3 livros práticos da Bíblia. Por que ele é um livro prático? Ele não aparece a palavra amém, ele não se encerra. O livro que a gente tem que colocar em prática. É o livro de Tiago, Atos e a terceira epístola de João. Aqui Tiago diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele está perguntando, de onde que vem isso? O que acontece? O ser humano em si ele é muito vaidoso. Ele quer destaque, ele quer fama, ele quer poder, ele quer riqueza, né? Aí ele continua, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? É o prazer da carne, é o desejo da carne. Por exemplo, você pega um político aqui de Brasília hoje, que ele é rico, ele é milionário, às vezes ele é bilionário, ele tem muito dinheiro, mas ele só quer dinheiro, ele quer dinheiro mais poder, né? O poder, que poder é esse? Aquele poder de dar um telefonema e resolver tudo. Dar um telefonema e parar uma cidade, dar um telefonema e fazer um juiz mudar o rumo da sentença, enfim. É isso que os homens querem. Poder. É o prazer da carne, né? E aqui Tiago diz, cobiçai e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. A cobiça é um dos mandamentos que é proibido por Deus, está lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, né? Aí ele fala que a pessoa cobiça e nada tem. A terceira lei de Newton diz o seguinte, para toda ação existe uma reação. Com certeza. Tudo que nós temos hoje foi o que nós plantamos lá atrás. Então hoje nós temos. E se nós não temos, nós vacilamos e perdemos. Às vezes numa negociação, num mau negócio que fizemos, né? Mas ele aqui diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais. A inveja é uma das obras da carne que está em Gálatas capítulo 5. Coisa que o cristão não deve ter, em hipótese nenhuma, de ninguém e de nada, né? E nada podeis obter. Hoje em dia, para obter, existe um certo sacrifício, né? Verdade. Algumas pessoas são privilegiadas, trabalham em órgão público, têm um bom salário, né? Ou conseguiu de herança, ou outro meio trabalhando honestamente. Então ela pode obter aquilo que deseja do teu coração, na Porque tua para isso alma. eles estudaram, né, irmão? Lá atrás plantou, né? Estudou Sim, muito, sim. né? Estudou. Sim, embora aqui a nível de Brasil, eu estava conversando com um amigo meu que está morando em Londres, na Inglaterra. Emprego bom. Ele diz o seguinte, que lá tem muitos médicos, engenheiros, professores, enfermeiros, porque se formaram aqui no Brasil, mas se frustraram, né? Após pegar os seus canudos, os seus diplomas, não atendeu a expectativa, então foram para fora. E chegando lá vai trabalhar de coisas que lá o pessoal não faz e daqui faz, né? De limpeza, de jardinagem, coisas simples, né? Até lavar prato ganhando. Pois é, lá fora é assim, né? Então ele diz aqui, viveis a lutar e a fazer guerras. E nós às vezes criamos tempestade num copo d'água, né? Uma coisinha pequena, insignificante. E a gente vai e depois a gente vai parar para pensar e falar, meu Deus, eu conversei com um pastor, não vou dizer que é não, porque aquilo recanto. Eu lembro que uma vez ele falou assim, gente, irmãos, eu quase separei da minha mulher, sabe por quê? Por causa de banana. Por causa de banana, por causa de banana. Foi pegar a banana no porta-malas e houve um desentendimento lá e eles quase que separaram. Porque isso é chamado de quê? Tempestade em copo d'água, né? Às vezes uma picuinha de nada você faz uma guerra, né?
Aí ele fala assim, nada tendes porque não pedis. Ele ainda continua, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus dá a cada um aquilo que a pessoa merece. Eu vejo assim, né? Por exemplo, hoje, eu acredito que, eu não sei dos irmãos, eu passo um certo problema, mas que foi plantado lá atrás do problema que eu passei. E agora estou na colheita, todos nós, né, irmãos? Hoje eu também fico pensando, meu Deus, eu era para estar tão tranquila também, mas eu não pensei. Agir pela ignorância, eu não pensei às vezes, minha velhice. Tomamos atitudes impensadas. Eu tomei né? uma atitude que eu não deveria ter tomado. Eu tinha método de eu ter agido, mas eu agi por impulso e nunca pensei que eu ia ficar velha. E a gente não para às vezes para pensar no amanhã, né? Hoje é que eu vejo, Deus, o que eu fiz, mas... Aqui para a gente finalizar, para ir para o que a irmã pediu para que nós falássemos hoje, nós vamos ter que sair daqui para Apocalipse capítulo 16, tá? Vamos só terminar o versículo 4 aqui. Infiéis, é o que mais tem hoje, olha só, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é a amizade do mundo, irmãos? O que é a amizade do mundo? Nós estamos na roda dos escarnecedores. Eu estava vendo um pastor. Isso. Eu estava vendo um pastor falando aí. E eu comecei a analisar. Pastor de rede social e tudo. O que ele faz hoje? Hoje ele só ataca os grandes líderes. Né? O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: que ele vai pregar naquela igreja famosa, importante, e ali descobre coisas e começa a falar, jogar para o ar os defeitos daqueles pastores. Ele está certo? Não concordo que ele esteja certo. Eu discordo também, completamente. Você sabe por que eu não concordo que ele está certo? Jesus Cristo falou isso por todo mundo e pregar o Evangelho. Se a pessoa tem um pecado oculto que está no Salmo 98, é ele com Deus. Sim, senhor, ou então se vem ser revelado também, 1 Timóteo 5,24, é ele com Deus. O que você tem que fazer é pregar a palavra. Eu conheço vários pastores que já fizeram e fazem várias coisas erradas. O homem não converte o outro homem. No entanto, eu não posso ficar aí denigrindo, deixa ele. Sim, senhor. De repente, ele é um pregador ponte, ou seja, por ele as pessoas passam, mas ele não vai. Porque hoje, irmãos, eu falo para vocês com toda convicção, todo crente, todo pastor, todo líder, ele sabe se ele é salvo ou não. Ele sabe. Você sabe por quê? Todo crente sabe. Porque se ele for um pastor adúltero, a Bíblia diz que não vai. Ele não sobe. Se ele for um pastor caloteiro, mentiroso, também. Ladrão, ele sabe que ele não vai. Então o que acontece? A Bíblia nos dá os modelos, nos dá as diretrizes de tudo que temos que fazer para obter a salvação. Tem tudo que nós queremos. Então pronto. Como é que eu vou errar? Como é que eu vou errar se eu tenho um manual que me diz, olha, não pode fazer isso? Eu até falei isso. Se ficar falando mal da vida dos outros, ficar falando mal dos irmãos, eu também não sou. Mexeriqueiro, não pode, né? Vamos lá para Apocalipse capítulo 16. Já estou nele aqui. Apocalipse capítulo 16. É o último livro da Bíblia. Isso. Eu estava vendo uma live, inclusive, eu nem terminei de ver essa live. Ali na live, o mediador levou 2 pastores que não concordam a opinião do outro. Muito bom, muito bom. Ele levou um bruxo mesmo, ele foi até com a capa preta e o chapéu. Ele levou um ateu zombador, que zomba, tem na internet zombando de tudo. E ele levou um padre. E levou aquele outro ainda. Aí o que eu fiz? Eu comecei a observar a fala deles. O pastor muito bom, mas o pastor estava com problema no microfone dele e tudo, não ficou muito bom. E o padre disse que o exegeta, olha irmãos, o exegeta até um tempo desse aqui no Brasil, só tinham 15 a nível de Brasil. Não tem nada aqui no Brasil de profissão que só tem essa quantidade, eu sei disso. Aqui no Brasil não só tem 15 médicos, 15 professores, não tem. Então é uma coisa rara. Porque o exegeta ele tem que saber do grego, hebraico e aramaico, ele tem que ler, ele tem que escrever e ainda tem que, preferencialmente, dar aula daquilo que ele aprendeu. E aquele padre, sabe o que aquele padre disse? Aquele padre disse o seguinte, que o Apocalipse não é o livro do fim. Eu fiquei, ué, se o Apocalipse não é o livro do fim, qual é o livro do fim então? Vamos fazer alguns comentários na fala dele. Tem pessoas que pensam como ele. Os adventistas do sétimo dia,
as testemunhas de Jeová, você entendeu? Algumas pessoas pensam como ele. Mas e o que acontece? O que está acontecendo hoje a nível mundial? O presidente saiu daqui e foi para a Rússia. Alguns defendem o seguinte, que o momento não era esse momento oportuno. Essa não era a hora dele ir. Por quê? Porque o país está em guerra. Aí o que acontece? Ele visita um país, o outro país vai pensar assim, poxa, o presidente do Brasil está a favor de um país que está querendo entrar em guerra com nós e está contra nós. Aí entra a questão diplomática, né? A questão de afinidade entre os países, que isso pode atrapalhar, é o ponto de vista de alguns. Aí o que acontece? Fizeram alguns memes, eu não sei até que ponto é verdade, que disseram o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro evitou uma terceira grande guerra mundial. O que acontece? A terceira grande guerra mundial vai acontecer, quer queira, quer não, ela vai. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai. E agora que vamos ler aqui, outra coisa que aquele padre falou, que os adventistas também creem, alguns outros também creem que já aconteceu, é o cumprimento literal do Apocalipse. Essas coisas eu ouvindo, irmãos, eu até que tentei entrar, mas você tem que entrar no computador e digitar, né? E às vezes o rapaz não ia ler, porque ele tem muita audiência e tudo. Infelizmente, é um erro, é um ensino errôneo, errado, mas que muita gente acredita. Eu estava vendo um vídeo de um outro cidadão essa semana, eu assisti o vídeo dele todinho. Ele é até semelhante a mim, de pele escura, e muitos inscritos, e ele estava dando aula num quadro, e ele falou umas coisas que eu digo, meu Deus, e vai muita gente concordar com esse camarada. Que ele falou que Jesus Cristo não viria de novo. Se Jesus Cristo viesse de novo, ele viraria ateu a partir dali. Então o que acontece? Quando você não conhece a Bíblia, ou quando você conhece a Bíblia superficialmente, ou quando você conhece a Bíblia porque você ouviu alguém pregar e você não examina, você vai aprender errado, vai falar asneira, ensinar errado e repassar aquilo que você aprendeu errado. Então o que acontece? A melhor maneira de você falar da Bíblia é fazer como Jesus fez lá no deserto, quando foi tentado pelo diabo, que está em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Portanto está escrito. Né? E nesse debate que eu comecei a falar da live agora há pouco, tinha um pastor que ele falou assim, olha irmãos, o que eu falar aqui, eu quero fundamentar dentro da Bíblia. Porque se não tiver na Bíblia, irmãos, é conto, é história, né? É conjectura, é suposição, é ideia incerta. Então temos que mostrar o que está na Bíblia. Então aqui, a terceira grande guerra mundial ela vai acontecer. A primeira guerra mundial aconteceu com Napoleão Bonaparte, né? Que era um pequeno cabo, né? Militar, e ele conseguiu ali, na sua época, né? Ser bem sucedido na guerra. A segunda grande guerra mundial foi com Adolf Hitler, quando ele chamou toda a Alemanha, que só de judeus ele matou, ele queria acabar com os judeus, 6.034.000 judeus. E a terceira grande guerra mundial vai acontecer, e de novo o povo escolhido foram os judeus. Né? Isso nós entendemos o quê? E por que os judeus? Olha, os judeus rejeitaram Jesus. Evangelho de João capítulo 1, versículo 11, né? Veio para que eram os seus, mas os seus os desprezaram. E o versículo 12 veio para nós, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os judeus não quiseram, mas nós aceitamos, nós queremos, né? Graças a Deus. Então o que acontece? A volta de Jesus, ou a vinda de Jesus, só vai acontecer quando todas as nações do mundo vão se unir para destruir a nação de Israel. Então quando isso acontecer, Jesus Cristo vem. Eu vou falar um segredo para vocês aqui, que vocês aprenderam há anos errado, e agora vocês vão aprender o diferente. A noiva de Cristo não é a igreja. A noiva de Cristo não é a igreja. Isso é pregado há anos. Eu fui estudar, pesquisar e descobrir. Você quer ver um grande exemplo de quem é a noiva de Cristo? Lê o livro de Osés, capítulo 1, quando Deus disse para o profeta casar com uma prostituta. E quem é a noiva, irmãos? É a nação de Israel. Por quê? Porque rejeitaram o Messias. Até me emociono. Rejeitaram o Messias.
mas é a nação eleita, é a nação escolhida por Deus, é a nação de Israel. A igreja está guardada, porque a igreja quis ser herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 8. Mas voltando aqui, Apocalipse capítulo 16, versículo 13. O que o apóstolo João diz? Já estão dizendo que não foi João que escreveu o Apocalipse. Sendo que lá diz, eu João, vamos voltar lá no capítulo 1. Então estão dizendo, não, esse João aqui não é o João, não é o João apóstolo. Que João é então esse aqui? Olha lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Está na Bíblia, irmão. E as pessoas começam a mudar. O único livro da Bíblia que ninguém sabe, que alguns pastores é o Hebreus, que ninguém sabe. Talvez foi Paulo que eles pensam, né? Oi? O único livro da Bíblia que o povo não sabe até hoje, direitinho quem foi, Hebreus. Branco bem observado. Então, muito ainda diz que foi Paulo, né? O livro de Hebreus, ele é atribuído a Paulo, mas existe a chamada em linguagem de texto, que não é o estilo, a linguagem de texto e estilo literário, que não é o estilo que Paulo escreve. Só que lá no finalzinho de Hebreus, ele começa a usar uma linguagem de quando ele escrevia as suas epístolas despedindo. Né? Somente ali no final. Ele fala muito da fé, né? Igual mas aí eu não sei se foi Paulo ou não vou nem atrever, é atribuído, né? Tem algumas coisas que é de Paulo. Então, voltando aqui, fala muito de fé, né? o Armagedon agora. O que é Armagedon? O Armagedon vai ser a terceira grande guerra mundial que vai acontecer. Ela vai acontecer num local que fica ali próximo mesmo a Jerusalém, a Israel, chamado Megido. Né? Alguns pronunciam Megido ou Meguido. É uma planície, um lugar tão extenso, tão maravilhoso, que ali valem, segundo o Jimmy Swaggart, valem 1000 cidades. Né? Um local escampado que vale 1000 cidades. Ele usou esse termo. E ali vai acontecer a terceira grande guerra mundial, porque todos os exércitos do mundo vão se reunir ali, né, para pelejar contra Deus, é o que a Bíblia diz, é chamado grande dia de Deus. E muita gente não sabe, mas o Brasil, nosso país, é o 10º maior país do mundo em armamentos bélicos, ou seja, que temos sim armas, não estou incentivando a guerra, misericórdia, mas nós somos o 10º preparados para a grande guerra, tá, irmãos? Qualquer guerra que tiver. Só que tem gente que o Brasil não tem, mas tem. Vai pensando que não tem. Vai pensando eu não ponho muita fé no Brasil, não. Pela quantidade de países. Desculpa aí, meus irmãos. Pela quantidade de países que existem no planeta, o Brasil em 10º lugar, então também não está tão lá atrás, né? Mas aqui vem. Ele fala assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos como semelhantes a rãs. Aqui nesse versículo aqui apresenta o que? A chamada trindade satânica, né? O que é a trindade? A trindade é o Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás é macaco de Deus. Tudo que Deus faz, ele copia, né? Deus criou anjos, arcanjos, querubim e serafim. Satanás criou principado, potestade, força espiritual do mal e dominadores deste mundo tenebroso. Então é chamado de macaco de Deus. Imitador. Então aqui temos Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui ele vai e cria, né? Dragão, que é o próprio Satanás, besta e o falso profeta. Então ele continua: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa guerra, a Bíblia diz que ela vai durar um dia. Vai durar muito tempo. E nessa guerra aqui, irmãos, que vai acontecer, o sangue dos cavalos chegaram, assim, ou melhor, tanto sangue que teve naquela guerra, que chegou até o pescoço dos cavalos. Então, vai ser uma carnificina, né? Vai ser uma coisa terrível, sem precedentes. Vai acontecer? Vai. Quando? Não sei. Amanhã, não sabemos o dia nem a hora. Depois da manhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, todos nós que estamos aqui já poderemos ter morrido. Pode ser que sim, pode ser que não.
Uma coisa que ser humano nenhum consegue é determinar o tempo e a hora de Deus. É verdade. Tudo é no dia, na hora e no momento que Ele quiser. É verdade. Por mais que você pense que saiba, não vai saber. Né? Então aqui ele continua. Eis que venham como vem ladrão. Jesus Cristo falando. Quem é que sabe que hora que o ladrão vai querer roubar a tua casa? Ou vai te assaltar da tua casa, do trajeto para onde você vai, ou vai te assaltar na parada, ou vai te assaltar em lugar. Quem é que sabe? Então por isso que ele usou esse termo. Eis que venham como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Essa veste aqui, irmãs, muita gente hoje já está nu com essas vestes. É porque está sem cobertura do Espírito Santo. As pessoas estão despreocupadas. Estão tranquilos, estão de braço cruzado. Tem dormindo o sono da diligência. Tem gente que nem lembra mais. Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta tu que dorme de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muitos seres humanos. Muitos. Mas o que ser humano tão vivo, morto. O que Jesus disse, né? Volta cair. O que Jesus disse? Lá em Mateus 26, 41, né? Vigiai e orai para não entrar em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. As pessoas hoje estão esquecendo, irmãos, estão desapercebidas. Eu até falei, eu não sei se eu já falei aqui, um exemplo simples que eu dei, e até agora Deus tem me dado vitória. Eu não estou muito preso a isso. A questão da televisão. Às vezes você fala assim, mas você vai ouvir uma música mundana. Vamos pegar, você pega um Roberto Carlos e vai ouvir. Ele é mundano, não está louvando a Deus nem nada, certo? Aquela música dura em média 5, 6 minutos. Mas isso você para diante de um filme Matrix, que é cheio de efeitos especiais, cheio de mentiras, de ilusões e tudo. E aí você tá compactuando com a mentira, né? Aí você está compactuando, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, né? Todo aquele que ama e pratica mentira. Então, de um jeito ou de outro, você está ali cooperando com a mentira. Você está, direto ou indiretamente, você está sendo filho do diabo. A verdade é essa. Você para ali diante daquela coisa, você fica hipnotizado. E é mentira, irmão. É mentira. Por isso que um grande mau exemplo que deu aí, muita gente já tão ciente, é a Rede Globo, né? Você pega ali uma tal de malhação que passa à tarde, que já incentiva ali o sexo mais cedo, o adultério, a mentira. Separação de casal, né? Então, tudo isso aí influencia na vida espiritual, no cotidiano das pessoas, né? Voltando aqui para a palavra. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon, que eu acabei de falar agora. Lá nesse local chamado Armagedon, onde vai acontecer a terceira grande guerra mundial. Aí o Jimmy Swaggart, que tem um áudio dele no YouTube, que eu tenho até esse lá em casa, eu não sabia, alguém já postou no YouTube, não está muito bom, mas dá para entender. A Batalha do Armagedon. Ele vai e fala assim, os Estados Unidos vai estar lá para defender Israel, porque hoje a principal nação do mundo que defende a nação de Israel é os Estados Unidos, né? E agora que o Bolsonaro resolveu se aproximar mais da nação de Israel. Aí o que Jimmy Swaggart fala? Eu peço a Deus que não. Você sabe por quê? Porque vai ser todo mundo contra a nação de Israel. Disse que a Rússia e a China já fizeram aliança para destruir a nação de Israel. E qual é o foco? O foco é atrair todas as nações para acabar. Só que quando eles forem acabar com a nação de Israel hoje tem 9 milhões de habitantes, viu, irmãos? Hoje. Sem falar os que estão espalhados pelo globo terrestre, pelo mundo. Quando todas as nações forem ali para destruir a nação de Israel, aí sim eles vão dobrar o joelho, porque o falso Messias que eles estão aguardando, que é o anticristo, né, vai quebrar a aliança, o pacto que fez com eles, vai querer sentar na cadeira querendo ser Deus, né, e vai proibir todo tipo de culto, de adoração. Aquelas lamentações no muro vai ser proibido, enfim. Aí que vai cair a ficha. Eles vão ajoelhar e vão dizer, Senhor, socorre-nos, precisamos de Ti. Aí Deus vai, olha o meu povo chamando por mim. Aí Jesus vai e fala, né? Aí a Bíblia vai e fala, Deus falando para Jesus, vai lá agora interceder, porque agora o povo está clamando, estão reconhecendo que te rejeitaram e que aceitaram o falso Messias.
Jesus vai aparecer com poder e grande glória, com as cicatrizes nas mãos. A Bíblia diz, o profeta Zacarias menciona nos pés. Aí os judeus vão perguntar, o que são essas feridas nas suas mãos? O que houve? Aí Jesus vai dizer assim, eu fui ferido na casa dos meus amigos, né? Sendo que foram os próprios judeus lá no passado, lá atrás, que pediram a crucificação de Jesus. Aí o exército do anticristo, né? Que a Bíblia chama de, vai ser uma reunião de Gog e Magog, vai pelejar contra o Senhor, mas contra o Senhor não tem como, porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Aí vai todas as artilharias, né, os armamentos bélicos, vão disparar contra Jesus, mas isso não vai ter importância para ele. E lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz o quê? Que Jesus vai destruir todos, principalmente o anticristo, com um sopro da sua boca, vai destruir o inimigo. Porque Jesus é muito poder, irmãos, é muita glória. É muito poderoso, é Ele. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Né? Então é isso que vai acontecer. Tá certo? As irmãs querem perguntar mais alguma coisa dentro do assunto? Não. Tá bem esclarecido? A jovem que chegou agora, tem alguma pergunta para fazer? A irmã tem alguma pergunta para fazer dentro do assunto? Então, o que nós temos... Obrigado. Já ganhou o galardão de acordo com Mateus capítulo 10, versículo 42. Hein? Lá diz assim, todo aquele que der ainda com um copo d'água fria, um desses pequeninos, né? Eu sou alto em tamanho, mas sou pequenininho na presença do Senhor. Ganhará um galardão, né? Eu quero só falar pro irmão que hoje quando eu vim eu chamei para uma para mim, mas ele chegou bem aqui ali perto daquela torre, ele olhou assim para a torre e disse, ó, eu tive um sonho hoje de noite, ontem de noite quando eu estava dormindo, com essa torre derramando tanta lava de fogo que ia no chão assim as lavas. E eu lembrando assim que quando Jesus voltar, porque ele não vai voltar na terra, ele vai vir sobre as nuvens. Vamos falar mais alguma coisa sobre isso, já que você tocou. Eu vi, como eu falei, eu vi esse rapaz falando, né? Que ela está certa, né? Eu vi um rapaz falando sobre a volta de Jesus, que ele botou um tema assim bem chamativo, né? Se Jesus vier de novo, eu vou ser ateu. O que a irmã falou é correto. Jesus não vai vir pisar aqui na terra, não. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, né? Que o mesmo Senhor virá dos céus, né? Com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, sabe aquele pessoal que nós amávamos, nossos parentes, nossos amigos que morreram com Cristo? Eles vão chegar lá primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, né? Como é que vai ser esse arrebatamento? O Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele estava ali ensinando para os seus alunos, eu já até falei isso aqui, eu acho que eu já falei isso outra vez aqui. Ele pegou um frasco, colocou cheio de areia, e pegou ferro, né, aço moído, misturou ali, colocou ali e pegou um ímã. No que ele colocou o ímã foi e puxou o que? O ferro. Assim vai ser o arrebatamento. Eu já tive o privilégio de sentir isso com a minha esposa, num culto no lar. Nós vamos ser arrebatados como? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vai arrebatar todos os cristãos de todas as partes do planeta, né? E aqui, aquele irmão falando, ele passou dúvida disso aí, né? Então tem pessoas hoje que pensam como ele. Não, Jesus Cristo vai vir individualmente, ele não vai vir buscar, não. Eu fico com a Bíblia, tá, irmãos? Eu creio que vai acontecer esse arrebatamento. Vai acontecer. Eu não sei o dia nem a hora, mas que vai acontecer, vai. E olha aqui, nem ele não deixou para ninguém saber, que é para não ficar preocupado. E olha o que diz em Mateus 24. Eu vou fazer uns comentários aqui do que o irmão lá falou, né? Olha, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para mostrar as construções do templo. Naquele tempo existia só um templo, tá? Aquele templo do Salmo 122, versículo 1, que diz, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, era um só, né? Hoje aqui no Brasil nós temos mais de 15 mil, né? Mais de 15 mil. Mas por quê? Às vezes divergência, né? Não concorda. É errado, irmão? Não é errado, porque eles que vêm buscar, não o templo, mas eles vêm buscar pessoas. Os que são fiéis estão do lado dele, estão com ele. Não, isso é. Então, aí tá. Ele, porém, lhes disse, não vedes isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aquele templo daquela época, tá certo, foi derrubado. Quando?
no ano 70, quando o general Tito entrou e devastou a cidade de Jerusalém. Ele massacrou mesmo, foi um massacre. E aconteceu o quê? A diáspora. O povo fugiu, teve que fugir. Inclusive, até hoje repercute muitos judeus espalhados pelo mundo, né? Então, continuando aqui. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: diz-nos quando cederá a tua vinda e da consumação do século. Olha só. Se os discípulos perguntaram quando haverá, né? E que sinal haverá da tua vinda, então ele vai vir. E aí Jesus vai dar as dicas, né? Dar as dicas aqui, ó. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Recentemente apareceu aí o Henrique Cristo, dizendo que era o Cristo, né? Ficou famoso, foi na Globo, SBT, acho que Ratinho, não sei o quê. Foi para todo lugar. E agora está morando bem pertinho de nós, aqui na Ponte Alta Norte. E ele se parece, se veste aquela coisa, diz que é filho de Deus, mas se você pedir a marca, ele não vai apresentar. Tem até uma pergunta, né? O que foi feito na terra e está no céu? As marcas da crucificação de Cristo, né? Ele não tem, né? E tem umas enriquetes que segue ele. Eu vi um dia na W3 Sul, umas mulheres até é um mentiroso seguindo de gente atrás. Enfim, né? Veja que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Ele mesmo é um dos tais que enganou a muitos. Eu tinha até uma fita de vídeo dele na época que ele teve no Globo Repórter, eu me lembro. O repórter deu uma ênfase tão grande, e eu vi um psicólogo dizendo: olha, de fato ele provou, ele é o Cristo, né? Não conhece de Bíblia, né, irmãos? E certamente eu ouvi falar de guerras e rumores de guerras. Olha, irmãos, já tivemos tantas guerras na história da humanidade, não só a primeira e a segunda, mas tiveram muitas guerras. Que é bom para falar sobre as guerras são professores de história, que não é o meu caso, né? Arrependo de não ter feito história. Se eu tivesse feito, eu poderia cooperar e contribuir com as irmãs mais aqui. Mas enfim, eu não fiz, né? Vedes, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Você falou que não é o fim, porque então existe um fim. Existe um fim. Tem que ter um porquê, né? Por quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quantas guerras já não houve que levantou nação contra nação, reino contra reino? E quantos terremotos não aconteceram? Até no Brasil já está acontecendo terremoto, mas é muito comum acontecer terremoto aonde? No Japão, nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Aí ele fala assim: terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Esse princípio das dores, por quê? Peraí, irmão, me explica isso aí, por quê? E como é que fica isso? Irmãos, é fácil. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então, para nós aqui hoje, nossa, né? Hoje é domingo, né? Dia 20 de fevereiro. Mas e para Deus? Para Deus é um dia como 1000 anos. Porque Deus é atemporal, né? Não tem como mensurar o tempo de Deus, né? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Agora isso aqui não vai acontecer, a perseguição vai. Eu estava vendo o pastor Cláudio Duarte. Eu que mandei.